nesse trabalho que é feito pelo Fernando Pires, de registrar os fatos e a história de Afogados da Ingazeira, nós vamos conversar com Raul, para que ele diga de viva voz a sua história, o seu começo de vida em Sertânia, enfim, até os dias atuais. Raul, nosso bom dia, e nós queríamos que você dissesse como foi a sua infância, o seu nascimento na cidade de Sertânia, fale dos seus pais, dos seus irmãos, para que fique registrado. Amigos Luciano e Fernando, eu nasci em Sertânia no dia 14 de agosto de 1924, num sítio denominado Mata. E na época do estudo, meus irmãos Ulisses e Maria José, todos os dias a gente vinha estudar a pé na cidade. E ao meio-dia a gente voltava para nossa casa e os nossos pais recebiam a gente com muita alegria. Os meus pais, Antônio Cajueiro de Albuquerque e Maria Cândida de Albuquerque, deste casamento, desta união, nasceram 5 filhos. Pela ordem: Luiz, Oscar, Antônio, Sebastiana, Ulisses, eu e Maria José. E você, na sua infância e adolescência, já aos 18 anos, já trabalhava, ajudava o seu pai? Realmente, aos 18 anos, eu comecei a trabalhar no comércio, de origem pobre, mas muito feliz. E eu já comecei a trabalhar no comércio aos 18 anos. E depois cheguei a ser comerciante com o ramo de padaria até o ano de 1952. E aí você passou para o outro lado, ou seja, de pagador de imposto, passou a ser cobrador de imposto, quando assumiu a coletoria, uma das agências da coletoria estadual. Isso, salvo engano, no ano de 1953. E aí vamos focar, Raul, a sua vinda para Afogados da Ingazeira. Você fala que assumiu primeiramente em Maraial e depois pediu transferência para Afogados. Como é que foi esse fato aí? Luciano, em janeiro de 1954, eu fiz o concurso para coletor estadual e passei no 30º lugar. E fui nomeado para exercer as minhas funções na coletoria de Maraial, lá próximo de Palmares, na região sul. E no mês de outubro do mesmo ano, eu pedi ao meu chefe, era o diretor de renda do interior, doutor Dilermano, para pedir uma transferência, e indicava naquela oportunidade as cidades de
de Flores, de Sertânia, de Custódia e afogado da Engazeira. Por minha felicidade, para minha felicidade, eu fui indicado para Afogado da Engazeira, esta cidade que muito me hospedou, que muito me agradou. E com o continuar do tempo, em 1958, minha querida Lourdes, minha querida esposa, foi nomeada para exercer as funções de agente administrativo e foi localizada em Afogado da Engazeira, cuja repartição, cuja coletoria, eu era o chefe dela. E a coletoria funcionava em um dos quartos do senhor José Bezerra, avô de Dr. Luciano, na Avenida Rio Branco. E na coletoria, até me perguntaram se quem pagava a energia era José Bezerra ou o Estado. Uma vez que o quarto, que a coletoria funcionava num quarto da casa de José Bezerra. E eu informei que era o Estado. E em determinado momento houve um defeito na energia, na luz. E eu chamei o mecânico, o rapaz que trabalhava na energia, Sebas, e Sebas veio com seu companheiro Mané Virgínio e consertaram o defeito. E naquela oportunidade, Sebas, por sinal meu conterrâneo, profetizou, olhando para mim e para Lourdes, e disse: essa amizade vai dar em casamento. E graças a Deus, no dia 20 de dezembro de 1960, foi realizado o meu casamento. A cerimônia foi na catedral de nossa cidade. E quem nos casou foi o bondoso Padre Antônio. Você também concluiu seus estudos aqui, foi um dos pioneiros da turma que se formou no ginásio Monsenhor Pinto de Campos. Mas antes, a data exata do seu casamento. Eu me casei no dia 20 de dezembro de 1960. E desta união nasceram os filhos por ordem: Otto, Hugo, Jânio, Olga e Tito. Otto, casado com Maria Rita. Hugo, casado com Matilde. Jânio, casado com Givalda. Olga casada com Manuel, este falecido.
e Tito casado com Cristiane. Quantos netos? Luciano, Deus deu a mim e a Lourdes também 2 filhos de coração, Carlos José e Ana Maria. Ana Maria casada com Claudei. E os netos, Otto com a filha, Hugo com 3 filhos, por sinal 2 gêmeos, Jânio com 2 filhas, Tito com 1 filho e 2 filhas, e Olga com 2 filhos. Por sinal, após o falecimento do marido de Olga e minha querida esposa Lourdes, muito doente, Olga passou a fazer refeição em minha casa, porque muitas e muitas vezes eu tomava café, almoçava e jantava sozinho. E Olga, vendo isso, passou a ficar em minha casa, tomando café, almoçando e jantando, dormindo realmente na casa dela, que fica muito próxima à minha. Assim foi a parte da vida mais íntima do nosso querido Raul Cajueiro. E agora vamos passar para a sua influência mais efetiva na história política de Afogados da Engazeira. Raul, como foi o seu ingresso na vida pública de Afogados da Engazeira? Luciano, como político, eu cheguei a ser vereador em Afogados da Engazeira por 3 mandatos. E cheguei a ser presidente da Câmara por 2 vezes. E, dado a minha influência e minha imparcialidade, com muita modéstia, minha honestidade em todos os pontos, chegou a oportunidade de Antônio Mariano, prefeito, e Zezé Rodrigues, influente político e um grande comerciante. Eles 2 combinaram para eu ser candidato de acordo, de conciliação. Isso no ano de 1982. E para mim foi um grande orgulho e humildade também. E no decorrer dos fatos, Antônio Mariano, no mês de agosto, mais ou menos, me chamou, me convidou para ir até o birô dele e me disse: Raul, tu vais ser o prefeito. Tu és o prefeito, candidato único, os chefes políticos e Zezé aceitamos. Agora eu apresento uma condição. Você vai atender os meus pedidos quando for prefeito e o de Zezé não. Luciano, eu não demorei, fui muito feliz na resposta. Eu não demorei 1 minuto. Disse: Antônio, desse modo, com essa condição, eu não sou mais candidato de conciliação.
Disse: Raul, o político não é assim. Aceite, dicção. Eu não aceito porque eu não vou ter condição de olhar mais para o espelho. Eu não vou me alimentar bem. Eu não vou dormir bem porque você é um traidor. Mesmo, você que resolva. Saí dali e fui fazer ciência a Zezé. Ele achou minha atitude de um cidadão sério, de homem de bem. E naquela oportunidade me perguntou se eu aceitava ser candidato de luta. E aceitei. Fomos à luta. Realmente perdi as eleições por 36 votos. Mas fiquei feliz, de fronte erguida, porque não aceitei a proposta de Antônio, e isso é uma coisa também natural na política. Você vê, como dizem os jornais, a política é dinâmica. E após essa data de 1982, eu cheguei a votar 8 anos, 2 vezes para prefeito e Antônio Mariano. E também nunca me arrependi em ter votado nele, e chegou também uma oportunidade dele fazer um grande benefício a meu filho Tito, porque Tito viajava para Recife com um carro de lotação e tinha um inspetor federal que apertava muito Tito, multando e apreendendo o carro, o veículo, e Antônio foi ao chefe e deixou de Tito ser apertado, e Tito viajava livremente, que o tranquilizou muito. Raul, mas você também milita na justiça e hoje é defensor público aposentado. Então, conta pra gente o seu ingresso na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Em 1982, quando fui candidato a prefeito, que perdi, Dr. Roberto Magalhães era o prefeito. Existia a Arena 1 e a Arena 2. E a Arena 1, que era de Antônio Mariano, dirigida por Antônio Mariano, e a Arena 2 era entregue a Zezé. E os dois, politicamente afastados, mas forçavam a votar no candidato Roberto Magalhães. Depois de minha derrota, que não fui eleito, eu e o deputado Algemiro Pereira, a gente foi até a Dr. Roberto Magalhães, e eu fiz a ele, parabenizei, porque ele tinha sido eleito governador do estado, e também fiz ciente que perdi as eleições. E aqui existia uma vaga de defensor público. Você diz melhor do que eu o que era anteriormente. Assistência Judiciária do Estado. Então eu disse a doutor Roberto que aqui em Afogados da Engazeira existia uma vaga de assistente judiciário do Estado. Ele me disse: amanhã lê o jornal, que o seu nome já é o agente de Afogados da Engazeira. No outro dia, eu lendo o jornal, já saía o meu nome no jornal, hoje defensor público do Estado. E eu já era do Estado, já era funcionário da Fazenda, mas já estava aposentado. Entrei realmente na defensoria e, quando completei os 70 anos de idade, fui aposentado compulsoriamente, com 17 dias de trabalho, e hoje tenho, graças a Deus,
essas duas aposentadorias. E agradeço muito a Dr. Roberto Magalhães. Portanto, faz uns 17 anos que sou defensor público, me aposentei e continuei advogando, menos um pouco, né, com todo interesse, no sentido de beneficiar as nossas comunidades. E você, Luciano, como meu amigo, meu colega e meu irmão, muito tem me orientado para que eu chegue a entrar na justiça com determinadas ações. Não sei como lhe agradecer. Só meu coração é quem pode dizer quem sou eu para você. Não, isso é bondade sua. Mas, gente, esse é o nosso Raul Cajueiro de Albuquerque, essa figura extraordinária, o homem que o coração é maior que ele. Mas, Raul, vamos voltar aí a um pouco e vamos lembrar, para que você diga para a gente como era a dificuldade que se tinha naquela época para se conseguir um nível médio, o curso de nível médio, o ginásio, não é? E até se chegar a uma faculdade. Luciano, em 1954, eu fui transferido para Afogados da Ingazeira com primário. E 2 anos depois foi criado o ginásio em Afogados da Ingazeira. E terminei o ginásio. Como Afogados não tinha outro curso, eu terminei o curso superior, o curso técnico em contabilidade em Serra Talhada. E terminando o curso técnico em Serra Talhada, fui fazer direito em Caruaru. Outro caso importante, Luciano, de 30 até o ano de 1940, só quem podia fazer o primário era quem tivesse de 14 anos de idade. Você vê que atraso. Hoje, com 14 anos de idade, o estudante já está se preparando para fazer o vestibular. Raul, agora vamos ver o seguinte, vamos deixar também registrado o quanto você puder lembrar dos seus colegas, daqueles que saíram daqui numa verdadeira aventura para a Serra Talhada para estudar contabilidade. Veja aí quem você lembra daquela turma que ia com você para a Serra Talhada. Muito bem. Paulo Oliveira, Luiz Amaral, Geraldo Campos, Luiz Justino, estes Deus já chamou para perto dele. E os outros éramos Zé Nogueira, em outro momento me falta a memória. Alguns desses também foram colegas seus no curso de Direito, né? Isso, de faculdade? Ótimo. Na faculdade andávamos juntos. Eu, Luiz Justino e Zé Nogueira. Chamava até os três só andam juntos. E houve um caso interessante. Terezinha, a mulher de Zé Nogueira, que morava aqui em Afogados, e saiu daqui de Afogados para Caruaru. E chegou lá mais ou menos 10, 11 horas, encontrou com o marido, com Zé Virgínio, e viajaram para Recife. E chegando eu e Luiz Justino, que Zé Nogueira e tal, não está, e deu 10 horas, deu 11, deu 12. E a gente preocupado,
Aí saímos pelos hospitais saber se ele estava hospitalizado. Fomos à delegacia saber se houve algum caso com estudante de nome. Não, aqui não houve não. E ficamos nessa dúvida. Fomos dormir preocupados. Olhava pelo buraco da fechadura. E Zé Nogueira não estava lá. Luiz Justino, quando foi bem cedo de manhã, aí cheirou pelo buraco da fechadura. Tem até um mau cheiro. Digo que o homem está morto. Quando realmente não houve isso. Terezinha tinha viajado com o marido, com Zé Nogueira, para Recife. Quando foi 10 horas do dia, Terezinha chegou com Zé Nogueira. Mas Terezinha, o que foi que houve? Quem já ia fazer ciente lá, afogado. E a gente, o que é que a gente ia dizer em afogado da Engazeira? A felicidade que você chegou. Você deixou a gente preocupado. Aí contei toda a ocorrência, o que eu e Luiz Justino providenciamos em delegacia, em hospital, e olhando pelo buraco da fechadura e não tinha ninguém. E o Luiz Justino até dizia, repito, que tem até um macheiro, como Zé tivesse morrido. Raul, eu lhe conhecendo, até onde eu lhe conheço, eu sei que você tem um profundo amor por sua querida Lourdes, por seus filhos, e acredito que nesse momento você deverá pretender deixar alguma mensagem, não é, de agradecimento, de uma vida de companheirismo, não é? E pelas joias, como você diz, dos filhos que tem. É isso, então aí você fica à vontade, Raul, para dar o seu recado. Luciano, Lourdes é minha vida. Lourdes é uma excelente mãe de família. Todos os filhos vêm todos os dias, ela doente, como está, Lourdes ainda vê, ainda ouve muito bem, no entanto, não pode andar. Mas os filhos todo dia vêm aqui falar com ela, dar a benção, abraçar, beijá-la. Então, é uma grande alegria, é uma felicidade que Deus me dá de eu ter casado com uma mulher que tanto adoro, que amo, que é minha querida Lourdes. E peço a Deus que Ele demore mais dias, mais anos, para que Ele venha chamar ela para perto dele. Pode até eu ir primeiro do que ela. Houve até um caso com meus pais, meu pai era um homem doente, e em Sertões dizia de que seu cajueiro vai morrer logo e Dona Mariquinha, que era minha mãe, ia viver muito tempo. Foi o contrário. Minha mãe morreu, depois de 12 anos foi que meu pai veio falecer. E nessa oportunidade, falei meus filhos, falei minha querida Lourdes, que Deus é quem vai me confortar, mas sabendo a dor que eu vou sentir quando Deus chamar ela para perto dele, se bem que eu posso ir primeiro, mas você, Luciano, é meu amigo, lê tudo, lê direito, lê tudo, lê espiritismo, e você muito tem falado em espiritismo, sem querer dizer que é para mim, mas eu entendo que você está dizendo muito a mim, quando Lourdes morrer, eu saber que Deus trouxe e Deus vai levar. E a gente tem que aceitar tudo isso e ser resignado para poder ser feliz, porque ainda tenho os filhos para eu poder dar toda a condição pessoal, financeira, abraçá-los. Até porque todo ano, todos eles vêm para minha casa jantar comigo. E todo domingo, hoje é domingo, nunca deixou de vir um filho
almoçar comigo. Quem mais vem é Hugo. Um está viajando e tal. Hugo hoje vai para o meu sítio, mas quem vem substituí-lo para almoçar comigo é Jânio. Então você vê que isso é uma felicidade, é uma riqueza muito grande para um pai de família. A riqueza que nós temos, Luciano, é uma esposa como tem, maravilhosa, minha amada Lourdes. E ter uns filhos, não é ladrão, não é criminoso, não é assassino, não é maconheiro, não vive embriagado, não é alcoólica, bebe socialmente. Então, Luciano, isso para um pai de família é uma grande riqueza. A riqueza não é só o dinheiro até às vezes traz a infelicidade. É o Raul Cajueiro, esse homem transparente, que a gente vai conhecendo a cada momento, a cada vez que ele fala, com a sua sabedoria, com a sua experiência de vida. E parece que o Raul ainda tem mais um recado aqui para nós. O recado que eu tenho, Luciano, com muita alegria, com muita lealdade, é agradecer a você e a Fernando. Porque essa entrevista é como se fosse um livro. E você e Fernando já têm uma grande história a deixar, porque vocês já têm vários livros. E esses livros de Fernando, de você, eu sempre leio para que enriqueça mais a minha sabedoria, e me sinto muito feliz como vocês sabem discriminar. Fernando fala de uma maneira que é uma realidade. Você fala de outro modo. E a gente juntando os dois, só se vê sabedoria entre dois amigos. E eu me sinto feliz, neste momento, estar falando para vocês dois. Meu muito obrigado. Assim é o nosso amigo Raul Cajueiro de Albuquerque. E nós contamos com a presença da professora Ditinha, que é cunhada do Raul Cajueiro, e ela vai dizer de viva voz o seu sentimento de amizade pelo nosso entrevistado de hoje. Professora Ditinha. Meu cunhado, Raul Cajueiro, não é cunhado, é um irmão, é um parente, é tudo no mundo. Está pronto para todas as horas, para servir, para ajudar, para fazer tudo que for necessário. Então é um irmão que eu ganhei. Chegando também aqui nesse momento, o nosso amigo Hugo, que é um dos filhos do Raul Cajueiro. E Hugo vai dizer aí com as suas palavras todo o sentimento de amor que ele sente pelo seu pai. Hugo, é você. Bom dia, Luciano. Bom dia, Fernando. Meu pai, Dr. Raul Cajueiro, é uma pessoa que admiro de coração. É uma pessoa que nos dá total assistência em tudo. É um prazer enorme vir para aqui todo domingo, eu e minha família, meus filhos, almoçar aqui com ele. Quando não dá para vir, vem um dos netos, mas de todo jeito tem que vir um. E para mim, eu peço a Deus todo dia, quando vou à missa, quando estou em casa, eu peço a Deus que ilumine sempre ele e minha mãe. Que eles continuem sempre com saúde e Deus dê muitos anos de vida a ele ainda. E aqui representando todos os netos, nós vamos trazer essa princesa, a Vitória, que é a filha de Hugo, e ela vai dar o recado para o vovô. Vitória, diz aí do vovô. Meu avô, todo dia, quando é domingo, às vezes eu posso vir aqui comer mais ele, mas às vezes eu não posso. Mas no meu aniversário, ou no dos meus irmãos, ele pega e dá alguns presentes. Você gosta do vovô? Adoro.